Neste segundo episódio da série Caminho das IPAs, nós vamos falar de como a IPA chegou no continente americano e como se deu o início da sua evolução para aquilo que nós hoje chamamos de American IPA. Olá, aqui é Luciano Ribeiro da SciBeer e hoje nós vamos falar um pouco sobre o estilo American IPA, o estilo 21A do BJCP. A colonização britânica da América do Norte iniciou-se pela costa leste, do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Em 1607, a primeira colônia britânica foi estabelecida na América do Norte, em Jamestown, no estado da Virgínia. Os colonos ingleses inicialmente buscavam por ouro, mas tiveram muito pouco sucesso nisso. Em 1612, deu-se início ao cultivo do tabaco, trazido das Índias Ocidentais. Obviamente, além do tabaco, os navios britânicos trouxeram outros bens de consumo para a América do Norte, como mantimentos em geral e, é claro, a bebida preferida do Império Britânico, a IPA, isso é, a India Pale Ale. Mas, curiosamente, a primeira cervejaria comercial dos Estados Unidos foi aberta pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e instalada na cidade de New Amsterdã, hoje conhecida como Nova York. Isso no início do século XVII. Naquela região havia um assentamento holandês e os holandeses, assim como todos os outros colonos, desejavam por uma cerveja no final do seu dia de trabalho. Porém, a fabricação de cerveja comercial não era algo tão comum na época. A cerveja era algo que todos produziam individualmente, usando ingredientes locais. Contudo, mais cervejarias foram sendo abertas lentamente à medida que os colonos avançavam cada vez mais para o oeste dos Estados Unidos. Entretanto, enquanto no Novo Mundo as cervejas do tipo Ale ainda prosperavam, no Velho Mundo elas declinavam em favor das lagers. Na Europa, no final do século XIX, a Pilsner Tcheca suplantou a IPA em seu caminho para dominar o mundo. E logo, essa tendência chegaria também ao Novo Mundo. Não obstante a isso, no ano de 1878, em Newark, no estado de New Jersey, isso é, Nova Jersey, a cervejaria de Peter Ballantine, a Ballantine & Sons, lançou a Ballantine's IPA, uma cerveja envelhecida em barris de madeira e ricamente lupulada, sendo essa o primeiro exemplo de uma legítima American IPA. No final do século XIX, a cidade de St. Louis, no estado do Missouri, tornou-se a morada dos alemães que vieram para a América. Uma grande quantidade de cervejeiros alemães vieram para a cidade, trazendo com eles uma nova levedura, a Saccharomyces pastorianus, que produzia as renomadas cervejas lagers. E assim como no Velho Mundo, a América caiu nos encantos das cervejas lagers. E juntamente com outros ales, a IPA caiu em declínio. Se não bastasse isso, em 1920 veio a Prohibition, a lei seca americana. A Prohibition baniu a produção e comercialização de bebidas alcoólicas em todo o país. E as cervejarias americanas sofreram assim um duro golpe. A maioria delas encerrou as suas atividades e os estilos que elas produziam foram desaparecendo lentamente até caírem praticamente no esquecimento. As cervejarias que ainda se mantiveram em atividade começaram a produzir extrato de malte seco para padarias e indústrias de alimento. O consumidor também podia adquirir o extrato de malte seco, cujas embalagens traziam uma curiosa mensagem que dizia que se o pó fosse misturado com água e essa mistura fosse exposta a um fermento, poderia haver o efeito colateral infeliz de se produzir cerveja. Em 1933, com o fim da Prohibition, a produção e comércio de bebidas alcoólicas foi liberada e algumas cervejarias voltaram às suas operações. Mas o home brewing, isso é, a produção caseira de cerveja, continuava proibida em todo o território dos Estados Unidos. Até o início da década de 1970, as cervejarias americanas praticamente só produziam cervejas do tipo lagers. Mas um movimento contrário irrompeu na Califórnia, onde a Anchor Brewing Company resolveu produzir estilos ales,
que há muito estavam esquecidos. Isso coincidiu com o desenvolvimento de um novo cultivar de lúpulo, com uma qualidade cítrica bastante agradável, de toranja, e notas florais e picantes. E esse lúpulo foi o Cascade, que foi lançado no mercado em 1972. E foi então que em 1975 a Anchor Brewing lançou a Liberty Ale, uma IPA feita exclusivamente usando o novo lúpulo Cascade, sendo essa a primeira American IPA da era moderna. Em 1989, no grande festival de cervejas americanas do Denver, a medalha de ouro é concedida à Rubicon IPA. Outras cervejarias foram surgindo, como a New Albion Brewery, a Samuel Adams, a Sierra Nevada e a Dogfish Head, cada uma delas produzindo a sua própria versão de American IPA. A IPA, isso é, a nossa IPA, aos poucos se tornou uma arma na batalha dos cervejeiros artesanais contra os conglomerados e suas lagers de massa. Agora que vocês conhecem um pouco melhor a história da American IPA, eu vou falar sobre o cientista homenageado pela Cyber para esse estilo. Julius Robert Oppenheimer foi um físico dos Estados Unidos que dirigiu o Projeto Manhattan para o desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Graduou-se na Universidade de Harvard em 1925. Depois mudou-se para o Reino Unido para pesquisar no laboratório Cavendish, dirigido na época por Ernest Rutherford. Foi convidado por Max Born para ingressar na Universidade de Göttingen, onde obteve o seu doutorado em 1927. Em 1939, Albert Einstein e Leo Szilard advertiram Oppenheimer a respeito da possibilidade dos nazistas estarem desenvolvendo uma bomba atômica. Oppenheimer começou então a pesquisar sobre o processo de obtenção do urânio-235 e sobre a massa crítica necessária de urânio para uma bomba atômica. Os últimos anos de sua vida foram dedicados à reflexão sobre os problemas surgidos da relação entre a ciência e a sociedade. Uma frase proferida por ele que reflete bem isso é: Now I am become death, the destroyer of the world. Se referindo à criação da bomba atômica. Então, Robert Oppenheimer é o cientista homenageado pela Cyber na nossa American IPA. Para essa receita, nós estamos utilizando uma relação de água-malte de 2,7 litros por cada quilograma de malte. Para a correção da água para essa cerveja, nós estamos utilizando 100 ppm de cálcio, 12 ppm de magnésio, 150 ppm de sulfato, 50 ppm de cloreto e 100 ppm de bicarbonato, sendo a relação sulfato-cloreto de 3:1, dando a essa água um perfil amargo. Ajustamos o pH dessa mosturação para 5,4 utilizando o ácido lático. Para essa receita utilizamos o seguinte grist: 95% de malte Pale Ale, 5% de malte cristal e 5% de açúcar com DMA. A nossa mosturação ocorreu por 90 minutos a 66 graus centígrados, utilizando recirculação constante para a clarificação dessa cerveja. Monitoramos o processo de sacarificação através de um refratômetro. Após atingirmos a SG necessária para a mosturação, procedemos com o processo de mash out por 10 minutos a 78 graus centígrados. No final do mash out, tínhamos uma quantidade de açúcar de 19 bricks no nosso mosto. Procedemos com a lavagem dos grãos, utilizando água a 78 graus Celsius, adicionamos os sais de correção para a água de lavagem e, ao verificar a densidade do mosto em açúcares, percebemos que tínhamos diluído demais o nosso mosto. Faltando 15 minutos para o fim da fervura, adicionamos 50 gramas de lúpulo eucanote, conferindo assim 33 IBUs para a nossa cerveja. Adicionamos levedura de cerveja como nutriente para a levedura.
flock como floculante de proteínas. E também um pouco de zinco. Faltando 5 minutos para o fim da fervura, adicionamos açúcar e o DME. E para o Whipple Hop, adicionamos mais 50 gramas do lúpulo Eucanote, conferindo assim 17 IBUs à nossa receita. Procedemos então com o resfriamento do mosto. Fizemos a trasfega do mosto para o fermentador. Aeramos o mosto por 10 minutos. Somente então inoculamos as nossas leveduras. Usamos aqui a US05 da Fermentes. Se você quer saber como nós propagamos as nossas leveduras, assista o vídeo no card acima. Com 12 horas, nós já tínhamos plena atividade no nosso blow-off. A fermentação se deu a 18 graus Celsius por 3 dias, seguidos de 4 dias a 20 graus centígrados. Então baixamos a temperatura para 15 graus centígrados e assim fizemos o nosso dry hop. Usamos 150 gramas do lúpulo Cascade e 100 gramas do lúpulo Chinook. Então procedemos com o dry hop. Esses lúpulos ficaram 2 dias em contato com o mosto a 15 graus, depois nós reduzimos a temperatura para 0 e purgamos a levedura e os lúpulos no segundo dia de cold crash. Adicionamos gelatina para clarificar a nossa cerveja. E essa cerveja permaneceu a 0 graus centígrados por mais 7 dias. Procedemos então com o invase da nossa cerveja em post-mix. Realizamos a carbonatação forçada. E depois envasamos algumas garrafas utilizando a técnica de contrapressão. Bem, é chegado o momento de nós experimentarmos a nossa American IPA, a nossa Robert Oppenheimer, e ver como é que ela ficou no copo. Eu tô com essa garrafa aqui, é uma garrafa que tem flip top. Eu invasei essa cerveja nessa garrafa flip top e vou utilizar ela para degustação. É uma forma de não ter que trazer o barril para cá, né, o post-mix, para fazer o serviço da cerveja. Então eu vou abrir essa cerveja e vamos ver como é que ela está no copo. Não preciso nem dizer sobre a questão de pressão. E nós vamos usar aqui um IPA Glass para servir essa cerveja. Então, tá aqui o serviço feito. A apresentação dela tá muito bonita. A cor dela tá na mesma tonalidade da nossa English IPA. Então tá um cobre, ele tá de um dourado mais escuro para o cobre. Eu vou aproximar aqui, vocês sempre vão ver mais escuro. Então, uma bela formação de colarinho, uma espuma marfim claro. A cerveja ela tá bastante límpida, vocês podem ver aqui, ela tá bem cristalina. Vamos para os aromas, que é uma das coisas que mais importa para esse estilo. Um aroma cítrico vem de cara, toranja, decididamente toranja.
Tem um quê também de frutas amarelas, mas eu não arrisco dizer exatamente o que. Talvez um pouco de manga, mas não tão intenso. A cerveja está limpa, tirando esse aroma cítrico de toranja, de manga. Tem mais um aroma aqui, mas eu ainda não estou bem certo do que é. Ela está muito neutra, ela não apresenta nenhum off-flavor que eu consiga sentir de cara. Já já eu volto aqui para os aromas, mas vamos para a boca ver como é que ela tá. Bem amarga, mas não é um amargor exagerado. Ela tá amarga, mas ao mesmo tempo tem um residual de malte que consegue contrabalancear. O amargor preenche a boca, fica um pouquinho no retrogosto, depois ele cede e fica ali um pouquinho no palato, mas é um amargor muito agradável, muito equilibrado e limpo, nada de hash. Então, vamos lá. Carbonatação média alta, o corpo médio baixo. Nada! Vem aqui! Frutas amarelas, manga. Maracujá. Faltou maracujá. Laranja, toranja. Cajá. Como se você tivesse chupado lambido uma casca de laranja. Sim. Agora deixa eu terminar. Sim, aí você me chama pra você garimpar. Faltava coisa que eu não. Faltava coisa que eu não. Faltava coisa que eu não. Todo mundo sabe que não sou só eu. Vai, fecha a porta. Mais uma vez, para vocês verem como essa cerveja está cristalina, certo? Então ela está realmente parecendo que foi filtrada. Aqui também tem um aroma de cajá e também maracujá. Agora que ela esquentou um pouco mais, dá para perceber um aroma de caramelo, leve, mas presente. Mas no sabor não, no sabor, o sabor principal aqui é o de lúpulo. Então, decididamente, até então, essa foi a nossa melhor American IPA que a Saivia já produziu até hoje, tanto em questão de aparência como em questão de sabor. Essa cerveja realmente ela me surpreendeu positivamente, porque ela tem basicamente todas as características de uma American IPA que a gente estava buscando, e foi uma fermentação limpa e a cerveja ela tá do jeito que a gente planejou. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós postamos por aqui. Para você que já é inscrito, continue acompanhando, ainda temos muitas cervejas nessa série Caminho das IPAs, então cheers e até a próxima!